Uma dificuldade que é cultural em nós brasileiros, mas também em todas as pessoas do mundo, que é justamente a dificuldade em saber o que significa ser e conhecer. As pessoas acham que o conhecer ele vem antes do ser. Isso é um erro. E por isso que elas precisam saber das coisas antes, para elas confiarem naquilo que está acontecendo. Olha, o padre vai dar um exemplo muito simples para vocês. Quando uma pessoa vem e diz para você assim: eu te amo, você pergunta para ela assim: por quê? Você pergunta para ela: ué, mas por que você me ama? É isso que você faz? Geralmente se uma pessoa vem e diz para você: eu te amo, e você pergunta para ela por quê, você está doente, filho ou filha. Isso significa que você não consegue viver bem o amor. O amor é uma realidade que ele se autoexplica. Alguém ama porque ama. O bem é uma realidade que se autoexplica. O bem, a bondade, quando alguém faz uma bondade, você não fica perguntando: mas por que você fez essa bondade? É diferente do mal. Se alguém vem e diz para você e diz assim: olha, eu te odeio, você logo quer saber, é normal, isso é normal. Mas por que você me odeia? O que está acontecendo? O mal precisa ser explicado. O bem e o amor não precisa ser explicado. O amor de uma mãe para o filho não precisa ser explicado. Isso é natural. É natural amar. Nós não precisamos de explicação para essas coisas. Nasce do coração. Você vai perguntar para uma mãe por que ela ama o filho dela. Isso parece um contrassenso. Parece pergunta de gente burra, não é verdade? Porque você vai perguntar, muito pelo contrário, quando ela não ama. Mas por que o estranho é quando ela não ama alguém, quando não ama o filho? Porque isso é o que faz parte da ordem da natureza humana. Mas como o ser humano não domina tudo, ele não sabe de tudo, ele coloca minhoca na cabeça e ele quer saber de tudo. E por isso a relação com Deus fica complicada também. Porque olha o que acontece aqui. Hoje Jesus diz no Evangelho assim: com a mesma medida que medirdes, vós também sereis medidos. Por que Jesus fala isso do nada? Porque os fariseus, a religião da época, dizia assim: olha, precisa ter um critério, precisa ter uma lei que diz assim: olha, se a pessoa fez isso daqui, pronto, a pena dela é essa, para isso que ela fez. Precisa ter algo assim explicado, precisa ter algo certo. E o que Jesus está tentando dizer para aquele povo daquela época é que as coisas não funcionam dessa maneira. Não é desse jeito que funciona. Não é assim, não é a medida que o homem dá, que o ser humano dá. Não é essa a medida. A medida quem dá é Deus. Medida coloca limites, né? Você sabe, uma medida, quando você pega 1 metro e faz 1 metro de medida, tem um limite de 1 metro daquela medida. Então, a mesma medida que você dá para o outro ser humano, o limite que você dá para o outro ser humano, é o limite que você também dá para si mesmo. É isso que Deus está falando, que as coisas não acontecem assim dessa maneira, porque quem salva é Deus. Ele é que salva, mas nós temos a ideia, e quando no Evangelho fala assim, olha, que a verdade toda será revelada, e nós temos um grande problema entre nós, porque sabe o que nós imaginamos? Quando no Evangelho diz assim, olha, uma luz não é para ser colocada debaixo da mesa, da cama, como diz outros evangelistas, mas é para ser colocada no candeeiro, em cima, para iluminar a todos. Por isso, cuidado, diz o evangelista Marcos, a verdade, os segredos serão revelados um dia. Então você vai para casa com a ideia assim, de que quando você morrer, você vai sentar no tribunal e Jesus vai te explicar toda a verdade e vai ser revelado todos os segredos da sua vida. Você acha mesmo que Deus está se preocupando com isso? Mas essa é a cabeça do fariseu, essa é a cabeça do povo daquela época. Eles pensavam
que as coisas tinham que ser dessa maneira, mas nós temos que aprender que as coisas acontecem a partir da vontade de Jesus. Quer ver um exemplo? A salvação é uma vontade de Deus, é uma decisão de Jesus Cristo. A salvação não é um critério seu, ou que você acha que vai fazer alguém se salvar ou não. Por exemplo, a igreja diz que só existe salvação na igreja católica. E as pessoas falam assim, meu Deus do céu, então quem não é, e que esse coitado desse povo que não é católico, o que vai acontecer com eles? Como que, na cabeça do povo da época, como que eles interpretavam isso? Você é católico não é salvo, pronto, acabou. E acabou, não tem chance. Se você é de outra religião, se você nasceu numa outra cultura, lá na Ásia, acabou. Esse é o pensamento da época. Como é que Jesus interpreta isso? Por que a igreja diz que só na igreja há salvação? Percebe que a igreja diz assim, olha, só na igreja há salvação, mas ela reza para quem não é da igreja? Ué, que sentido tem isso? Por que ela faz isso? O que a igreja está dizendo com isso, e porque ela reza para outras pessoas, ela diz o seguinte, olha, esse é o caminho, essa é a via pela qual as pessoas serão salvas. Se Jesus tiver vontade de salvar o asiático que nasceu numa religião, seja lá qual for, que nunca conheceu, nunca ouviu falar em Jesus Cristo, a igreja chama isso de batismo de desejo, mas é um homem de boa vontade e vive de acordo com os ensinamentos de Jesus, esse homem pode ser salvo, porque a salvação é uma decisão da vontade de Deus, e não uma decisão, uma vontade nossa. E é a isso que o evangelista está nos chamando a atenção. Quando você entrar no céu, ninguém vai precisar te explicar nada. Hoje, a sua mentalidade, a sua racionalidade é limitada ao espaço, tempo e físico. Ninguém vai precisar te explicar nada, você vai saber de tudo. Você vai saber como as coisas funcionam. E aí o padre volta no começo da homilia, que a diferença entre ser e conhecer. Cuidado com isso. Hoje nós comemoramos Santo Tomás de Aquino, e ele quem ensinou isso para nós. Ele diz assim, olha, o homem fala com palavras, Deus, além das palavras, fala com coisas. Deus, ele fala do mundo, e quando ele fala, o mundo existe verdadeiramente. Quando você fala do mundo, você explica o mundo. Olha, no mundo as pessoas são assim, tem árvores, tem cachorro, tem isso daqui, mas eles não acontecem porque você fala deles. Agora Deus fala deles e o mundo acontece, ele existe de verdade. Isso é muito diferente. Santo Tomás de Aquino, ele mais do que inteligente, ele é sábio. Inteligente é a pessoa que conhece a verdade, e conhecer a verdade, todos nós podemos. Deus deu capacidade para todos nós, a não ser que alguém sofre de alguma doença da mente que proíbe de fazer raciocínios. Se não, conhecer a verdade é uma coisa muito fácil. Agora, ser sábio é quem? É quem, além de conhecer a verdade, sabe trabalhar com ela, sabe fazer alguma coisa com essa verdade. Santo Tomás de Aquino era sábio nesse sentido. Nós caímos no risco de querer, muitas vezes, de que nós não entendemos o que está acontecendo, porque nós não dominamos, e porque nós não conhecemos aquilo, a vida do outro, a realidade do outro, porque nós não sabemos por que ele está agindo daquela maneira, por que ele faz aquilo daquele jeito. Aí nós corremos o risco de ser juízes, de julgar, porque nós fazemos o que? O processo inverso, nós conhecemos. Conhecer significa, às vezes, ver alguém fazendo um gesto que não me agradou, isso é conhecer. Agora, ser é diferente. É quando eu consigo entrar na dinâmica do outro. Por que ele faz daquela maneira? É quando eu consigo me abdicar de um julgamento que eu não sei por que ele está fazendo daquela maneira. No linguajar popular, é quando eu não sou fofoqueiro, quando eu não fico julgando as pessoas. Porque quando eu faço isso, eu parto da prerrogativa que eu sei, que eu estou acima de todo mundo. E é isso que Jesus está falando, que nós não estamos acima de ninguém. Que com a mesma medida que você medir o outro, essa medida vai ser usada contra você também. É isso que Jesus está falando. Que nós somos. Que vai acontecer coisas na nossa vida que nós não vamos saber por que acontece. Que nós não vamos entender por que elas acontecem.
que nós não vamos ter o domínio dessa coisa, vai acontecer. E nós vamos morrer sem saber muitas coisas neste mundo, mas isso não te dá motivo para você não fazer o bem, para você não viver o bem, para você não chorar com os outros, não se alegrar com os outros. Isso não te dá motivo para isso, muito pelo contrário, isso te dá motivo para você ter fé, saber que você não sabe, que você não domina tudo e nem vai dominar tudo, mas que tem um Deus que sabe de tudo, que domina tudo e vai te ajudar a ser sábio, a lidar com a verdade. Ou seja, muitas vezes um pensamento verdadeiro, conhecer a verdade, pode sacrificar, crucificar, humilhar o outro. O sábio vai saber usar essa verdade para não humilhar, fazer sofrer ou outras coisas mais. Ele vai saber usar, esse é o sábio. Por isso que na escola de Santo Tomás de Aquino nós aprendamos como é que nós fazemos isso. Que Deus te ajude a viver essa verdade na sua vida. E também, hoje, que esse evangelho nos ajude a ser menos fofoqueiros, menos juízes de tudo e de todos, e às vezes até de nós mesmos. Quando uma pessoa dá para ser juíza de si mesmo, dá até dó. Ela não vive, não consegue viver, ela não consegue sorrir, porque se qualquer coisa saiu daquele esqueminha dela, pronto, ela já não é mais feliz. Aí se acha no direito de humilhar as outras pessoas. Que Deus nos ajude a sair disso, a sermos mais livres, felizes e fiéis a Ele. No instante de silêncio, se você puder, abaixe a sua cabeça e deixa Deus falar com você através de tudo que o Padre falou hoje. Se você prestou atenção na homilia, deixa Deus falar com você. E o que é que Ele fala? O que é que Ele diz a você? O que é que você precisa fazer realmente como um filho, filha de Deus? Talvez há tanto tempo você não sorri, talvez há tanto tempo você não diz um obrigado, talvez há tanto tempo você vive reclamando, lamuriando, se angustiando. Talvez Deus te diz hoje para passar por cima disso, filho, filha, passa por cima disso. Não deixe essas angústias tomarem conta do seu coração. Não deixe que você seja dominado pela fofoca, pelo ódio, pela ira, pela angústia. Deixe Deus te ajudar nesta manhã. E reza assim junto com o Padre: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, para que assim eu consiga ser sábio. Senhor Jesus, eu não quero só saber a verdade, eu quero viver a verdade. Amém. Coloquemos no